Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM Destaque. Hoje está aqui conosco o Dr. Alan Johnny, ele que é presidente de prerrogativas e conselheiro seccional. Vamos falar de um tema importantíssimo quando envolve denúncias de advogados e advogadas. Como que a comissão vai reagir, procede nessas ocasiões? Seja muito bem-vindo, doutor. A gente tem esse espaço aqui justamente para acolher todos os advogados, falarmos de temas importantes. E hoje eu queria que o senhor mencionasse um pouquinho sobre a comissão, como ela funciona, e justamente sobre esse tema que a gente tem observado bastante, pessoas se passando por advogados e advogadas, e também, às vezes, quando realmente o profissional não age de boa fé nas condutas. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, muito obrigado. A Advocacia Amazonense, nesse importante canal da OAB de comunicação à nossa classe, aos nossos colegas advogados, né? E venho aqui trazer essas informações, né, que são informações importantes para a nossa comunidade da advocacia, no sentido de que a Comissão de Prerrogativas ela tem que manter, né, a garantia profissional do exercício da advocacia, que é a bandeira mais importante da nossa instituição, né, que é justamente a questão de prerrogativas. Não que as outras matérias, as temáticas não sejam menos importantes, mas nós sabemos que o advogado ele defende direitos de terceiro, né, diante do poder do Estado. Então, é natural que o advogado ali encontre diversas dificuldades, seja em delegacia, seja em unidade prisional, seja no Poder Judiciário, seja em órgãos públicos da administração pública estadual, municipal. Então, sempre vai haver ali essas dificuldades e a Comissão de Prerrogativas, a OAB, está de prontidão para dar toda a assistência legal àquele profissional da advocacia. Como é que a OAB tem se posicionado nessa questão, doutor? A OAB ela tem que ter esse perfil de estar sempre vigilante em prol da advocacia durante 24 horas. Né? Todas as seccionais do Brasil devem ter essa assistência prestada em 24 horas e de domingo a domingo. Porque o advogado também ele não tem horário para atuar. Dependendo da situação, durante a madrugada, que é mais comum, ele está ali assistindo o seu constituinte que está sendo preso, sendo apresentado numa delegacia de polícia. E ali pode haver uma situação que ele necessite da intervenção institucional da OAB. Além dessas situações de emergência, a OAB também ela busca combater tudo aquilo que possa desvalorizar a profissão do advogado. Por exemplo, te dou um exemplo, na data de hoje, eu vim agora do Fórum Enoque Reis e fizemos uma visita institucional ali na vara de inquéritos. Né? A vara de inquéritos está passando por algumas dificuldades na questão de logística de espaço, que a demanda deles é muito grande, déficit de servidores, e tem usuários também que buscam atendimento. E o advogado estava sendo condicionado ao mesmo tratamento do usuário. E nós sabemos que o advogado vai ao fórum para trabalhar, né, exercer seu ofício, que advogado em fórum não é visitante. Né? O advogado presta um serviço público, de natureza pública, portanto, deve ter, sim, condições de trabalho, e ali a magistrada determinou à secretaria que fosse fixado lá um informativo de que o advogado tem atendimento prioritário. Agora, quero também levar essa mensagem à sociedade. A OAB não busca privilégios. Prerrogativas não são privilégios de advogado. Prerrogativas é de uso profissional do advogado, que tem como beneficiário final a própria sociedade, para a defesa dos seus direitos. Perfeito, que a gente observa às vezes muito isso, né, doutor? Porque se ele é advogado, está ali se utilizando. Não, tudo que o advogado vai agir num fórum ou em outra instituição, ele tem ali um amparo legal. Ninguém vai agir ali de qualquer jeito, né, doutor? Exatamente. E até destacando também que advogado trabalha com prazo. O Poder Judiciário impõe a responsabilidade ao advogado o cumprimento de prazos.
né? Então, o advogado ele tem que ter esse tratamento diferenciado em razão do seu tratamento profissional, da sua atividade profissional. Se ele tem que cumprir prazo ali, não pode ser colocado em pé de igualdade com o usuário, que não tem ali essa responsabilidade. Essa responsabilidade é encaminhada ao advogado, até porque ninguém pode ser levado à justiça sem um profissional da advocacia ali prestar assistência. Falando de números, doutor, em relação às prerrogativas, das denúncias, como é que tem sido, assim, fazendo um balanço, né? Tem tido muitas denúncias, ou a nossa OAB Amazonas até que está aí com um número tranquilo? Como é que tem sido a atuação em questão de números positivos e negativos quanto às prerrogativas? Olha, é como eu faço a seguinte comparação, sempre faço a seguinte comparação. Por mais que a OAB atue, por mais que a OAB venha atuar sempre fortemente, sempre vai haver demandas. Como digo, não adianta, pode se abrir inúmeras delegacias, pode fazer inúmeros presídios, isso não vai acabar com a criminalidade. Embora a gente venha sempre combater as violações de prerrogativas, sempre vai haver situações em que os advogados estejam ali numa posição de vulnerabilidade diante do poder do Estado. O que acontece? A gente vem também de uma cultura, muito embora já faz um certo tempo, de uma ditadura militar, né? Isso ainda deixa, digamos assim, requisitos, né? Digamos, melhor dizendo, no sentido de que as autoridades ainda vê ali o advogado como se ele estivesse defendendo a conduta do seu constituinte. E, na verdade, o advogado defende o direito, né? Seja tanto na área criminal, seja na área civil, na área previdenciarista, o advogado está ali para postular o que é de direito para o seu constituinte. Então, é importante fazer essa distinção. O cliente responde nos termos da lei e o advogado atua também nos termos da lei. E se a lei que ampare a atuação profissional, isso deve ser respeitado por todos os agentes públicos. E a OAB está em constante vigilância até para que não haja desrespeito tanto quanto às denúncias envolvendo advogados, porque a gente sabe que também tem alguns advogados que se utilizam de alguns meios e a OAB também fica vigilante nesse sentido, não só de prerrogativas, né, doutor? Veja bem, a OAB, isso em todo o Brasil, ela tem a sua função híbrida. O que eu quero dizer com isso? Tem a comissão de prerrogativas, que atua em defesa dessa pasta, mas também tem um Tribunal de Ética e Disciplina, né? Então, a atuação da comissão, ela não vai atender ali um interesse subjetivo do advogado, no sentido de que se ele quer que a OAB atue, porque existe esse tipo de situação. Muitas das vezes o advogado não está com a razão, mas quer a intervenção da comissão de prerrogativas. Ele não vai ter nesse aspecto, porque a gente vai atuar quando assiste razão ao advogado. Se o advogado é vítima de uma autoridade, ele vai ter o apoio institucional. Mas se ele não tem a razão e a conduta dele molda-se uma infração ética e disciplinar, e não é o caso de prerrogativas, já é o caso do Tribunal de Ética e Disciplina, e a OAB também tem essa função, punir os advogados que cometem infração ética disciplinar, além de ser um dever legal, é uma forma de valorizar a advocacia. Porque a classe dos advogados, ela não quer aquele profissional que fica desviando, né, os preceitos éticos. Esse profissional que falta com dever, seja com dever de urbanidade, seja com dever de cordialidade, com os seus deveres éticos para os seus clientes, para com os judiciários, enfim, a classe dos advogados não tem interesse, digamos assim, porque nós temos um código de ética, nós temos o Estatuto da Advocacia, que foi elaborado pelo seu órgão de classe, para que os advogados pudessem respeitar essa conduta. E se ele não respeita essa conduta, obviamente, existem as punições que está previsto no Código de Ética da Advocacia. Perfeito. Doutor, e se um advogado quiser participar da sua comissão, né? Que esse espaço também é para isso. Às vezes a gente observa aqui colegas que mencionam, poxa, queria participar, mas eu gosto dessa questão das prerrogativas. Como é que faz para participar?
Olha, a participação dos advogados em toda a atuação institucional da OAB é sempre bem-vinda, né? Porque é seu órgão de classe. Quando nós recebemos todos os advogados, quando eles recebem a sua carteira profissional, eles fazem um juramento de respeitar o Código de Ética e defender as prerrogativas. Então, eu digo que há uma legitimidade concorrente. Não é só a função do presidente de prerrogativas e dos membros da comissão de prerrogativas defender as prerrogativas. Todos os advogados têm que respeitar e têm que também fazer valer o Código de Ética e as prerrogativas da advocacia. E eu quero até nesse ponto elogiar também o Conselho Federal, que vem sendo bastante incisivo e forte na defesa das prerrogativas. A gente viu que na gestão do presidente Simonetti alcançamos a revogação da multa processual que estava prevista no Código Penal, que isso martirizava muitos advogados criminalistas. Por quê? Porque os magistrados acabavam usando esse meio processual para atingir ali, de certa forma, um advogado que nem chegava ao ponto de abandonar o processo, né? Não abria justificativo, não dava direito à ampla defesa ao contraditório. Então, muitos advogados sofreram por isso, né? Teve decisões que multavam o advogado de até 100 salários mínimos, né? E a PGE encaminhava, o judiciário encaminhava para a PGE e a PGE executava aquela multa. Então, parabenizar aí a atuação também desse sistema, tanto do Conselho Federal, no sentido de valorizar as prerrogativas da advocacia, e a nossa seccional também está de parabéns. Nós temos quase 40 membros na comissão de prerrogativas. Os advogados que queiram participar da comissão podem encaminhar um requerimento para fazer parte da comissão. O trabalho não é fácil, é um trabalho difícil. A gente lidar em situações que a gente tem que ir em desencontro com autoridades, né, que não respeitam as prerrogativas, e acaba gerando até um certo conflito, mas é o nosso dever, e como sempre é o lema daqueles que defendem as prerrogativas, né, de as prerrogativas serem inegociáveis. Certo. Nós não negociamos essa questão de prerrogativas. O que nós queremos é o que está previsto em lei. Não queremos privilégios, não queremos nada mais do que a atuação profissional da advocacia, trabalhar conforme está determinado em lei. Perfeito. E aqui o nosso canal, além de advogados, advogadas, nós sabemos quais são as prerrogativas. Eu queria que o senhor falasse de uma forma mais didática quais são essas prerrogativas que aí são amparadas legalmente, estão previstas no nosso Estatuto da Advocacia. Veja só, nós temos as prerrogativas que estão bem descritas no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, né? Que é justamente ter acesso aos autos do flagrante, ter acesso a processo judicial que não estão sob sigilo, os que estão sob sigilo, obviamente exige a procuração, né, atualizada. Em caso de ser preso em flagrante delito, só pode ser preso em crime inafiançáveis, né? Fica um alerta aí que advogado ele não pode ser preso no exercício profissional por crime de desacato. A gente vê muito aí na internet situações Sim. de policiais querer dar voz de prisão para advogado por crime de desacato, né? Isso é uma ilegalidade, né? Já aconteceu essa situação aqui no Amazonas e nós fizemos representação criminal contra a autoridade policial. Advogado sequer pode ser conduzido quando se recebe voz de prisão por crime de desacato a uma delegacia de polícia, porque não é o caso ali de prisão em flagrante, né? O nosso estatuto é claro que advogado não pode ser preso no exercício profissional por crimes afiançáveis, que é o caso do crime de desacato. Então, além dessas prerrogativas que está previsto no Estatuto da Advocacia, há também todas aquelas que visam valorizar o advogado, que é justamente a percepção de honorários advocatícios. Vou te citar na prática um caso, por exemplo. Teve uma decisão judicial que fixou o honorário de sucumbência em R$200. Ocorre que essa demanda era contra um banco,
né? E o valor da causa era um valor alto. Mas mesmo assim, o magistrado fixou um valor irrisório de R$ 200. A OAB fez a intervenção nesses autos, na ação judicial, e o magistrado majorou, voltou atrás, reconheceu que não foi acertada a decisão dele e reformou a sua decisão majorando para R$ 5.000. Então isso significa respeito ao trabalho profissional, e isso é o dever da instituição, buscar valorizar a advocacia. Então tudo aquilo que reflete na valorização do advogado é prerrogativa da advocacia. E repito mais uma vez, as prerrogativas não é privilégio, as prerrogativas é de uso profissional em benefício da própria sociedade. É isso que a sociedade precisa entender, que o advogado está ali defendendo direito de terceiros. Ele precisa ser bem representado e as autoridades precisam respeitar o advogado, porque ele está ali amparado por lei, existe lei e eu acredito que toda autoridade queira respeitar as leis. E é exatamente aquela situação, doutor, de não haver um pensamento de que, porque eu sou magistrado, eu tenho superioridade, o advogado, é tudo previsto em lei, que há equiparação, cada um tem suas funções, suas previsões legais de atuação, e a gente tem que parar com esse tipo de pensamento. Não, eu sou isso, e por questão de desconhecimento, esse policial agiu dessa forma com o advogado, né, trazendo aí um problema, porque também se não houver essa atuação forte, a gente perde força, né, doutor? É justamente porque na seccional do Amazonas, por exemplo, quando nós somos acionados no plantão, a gente não demora mais de 15 minutos. Eu tenho uma preocupação de emprestar essa atuação profissional de forma bem célere, porque o advogado ele já está ali sofrendo diante de quem detém ali o poder estatal. E ele sozinho ali, ele fica vulnerável. E ainda ter que ficar aguardando horas e horas, não me parece que a instituição esteja ali prestando um serviço eficiente, né? Então, eu oriento a todos os membros, e nós temos também o regime de plantão semanal, que aquele plantonista ele detém essa obrigação de atender às demandas, e num prazo rápido também. Por isso é que quando o membro entra na comissão, nem sempre é o que ele pensa que está fora. É trabalho árduo e voluntário. Os membros não ganham absolutamente nada por isso. É justamente por amor à advocacia. Então, nós que trabalhamos em prol da OAB, não só eu, não sou membro da comissão, mas de todas as comissões da OAB, desde o presidente da OAB, nós trabalhamos por amor à advocacia. Então, não tem... Muitas pessoas pensam que até o presidente da OAB, o presidente de prerrogativas, o presidente da valores, recebe alguns valores. Não, na verdade, isso não existe. Nossa atuação é de forma voluntária e é por amor mesmo à advocacia. Eu tenho quase 40 membros que atuam por amor à advocacia. E isso é muito bonito, porque outras seccionais do Brasil, que a gente conhece a realidade, tem essa dificuldade, porque nem todo advogado quer trabalhar de forma voluntária. Já é difícil a vida do advogado. E ainda ter que se dispor de forma voluntária para ajudar outro colega, isso também não é fácil. Precisa ter bastante dedicação, motivação da equipe, porque isso também é importante. Uma equipe desmotivada, isso não vai refletir em produtividade, em bons trabalhos. É a questão de ter propósito, né, doutor? A gente tem nossas demandas, eu sou jornalista, sou advogada, gosto das minhas causas cíveis e trabalhistas, não vou para a área criminal, mas a gente ter esse conhecimento, esse amparo, torna a vida mais fácil, né, doutor? A gente precisa de realmente se unir. Você, colega advogado que queira participar aqui da Comissão de Prerrogativas, já fica o convite, mas já sabem que o trabalho é voluntário, é um trabalho árduo, como o doutor Alan mencionou, é para fortalecer, dar esse amparo. Inclusive, doutor, queria que o senhor mencionasse os canais de comunicação que o advogado que necessite, né, desse serviço prestado pela OAB quanto a esses desrespeitos às prerrogativas. Olha, nós temos um e-mail institucional, que é prerrogativas no plural, @oabam.org.br. Pode ser encaminhados por esse e-mail, e tem também um protocolo
na sede. Os colegas que militam no interior, na comarca do estado, nos interiores, podem encaminhar também por e-mail, que fica mais fácil. Também na página da Comissão de Prerrogativas tem a página do Instagram, prerrogativas_AM, tem todos os telefones, inclusive o telefone de plantão, que os colegas advogados podem entrar em contato. Doutor, eu queria que o senhor mencionasse quais são os principais casos que o senhor tem pego assim, ultimamente, né, no decorrer desse... O senhor está ali desde o início da gestão, estamos aí renovando. O que mais tem acontecido que as pessoas desconhecem quanto às prerrogativas? Olha, as reclamações em massa, elas são caminhadas principalmente para a advocacia criminal. Né? Hoje mesmo eu estava em reunião com os magistrados da vara de inquéritos e levei os clamores dos advogados criminalistas no sentido de que eles têm dificuldade de ter acesso aos autos quando eles estão em segredo de justiça. Então a gente sabe que pela súmula 14 do STF, muito embora eu entenda também que essa súmula ela merece uma interpretação em consonância com as modificações posteriores do Estatuto da Advocacia, que ampliou, né, essa prerrogativa do advogado ter acesso a todos os procedimentos de investigação e, quando sigilosos, mediante procuração. Então, o que acontece? Ele fica absolutamente sem ter acesso a nada. Meu Deus. Então, isso é uma situação que foi nos trazido como se fosse de sistema. Vamos entrar em contato com a Corregedoria do Tribunal para tentar ajustar essa situação, porque o advogado não pode também ficar assistindo o seu cliente sem ter qualquer conhecimento, pelo menos da cerca da decisão que conduziu ali a prisão dele ou a medidas cautelares nesse sentido. Então, vamos atuar nesse sentido. Houve ali o compromisso dos magistrados sempre atuarem visando a publicidade desses processos, a transparência desse processo, porque eles também não gostam, o que eu ouvi deles, eles não gostam ali que o processo fique todo o tempo em sigilo, porque de fato eles entendem que o réu ali merece defesa, merece ser assistido por advogado, respeitam a atuação profissional da advocacia, e isso é bastante louvável, o reconhecimento da advocacia criminal, e é justamente nesses pontos. Né? E também nos presídios. Né? Nos presídios as reclamações diminuíram bastante após a intervenção do presidente Jean, juntamente com o presidente Simonetti, do Conselho Federal, com as modificações que houveram no presídio. Né? Então, essa intervenção dos presidentes, tanto do Conselho Seccional como do Conselho Federal, teve um impacto muito grande e diminuiu muitas reclamações acerca das unidades prisionais, que era justamente na questão de parlatório. Houve aumento dos parlatórios, né? Temos salas da OAB em todos os presídios, em que ainda não tem, estamos trabalhando para que essa realidade mude, para que todos os advogados tenham sala da OAB. Perfeito. E, doutor, até mesmo quando há uma conduta que precisa ser investigada do advogado, a gente teve aquele caso da colega que foi pega, ainda estão investigando, levando drogas, enfim, lá no presídio, e a gente vê, as pessoas não têm um conhecimento de que ela é uma advogada, ela tem direito às prerrogativas de alguns direitos dela serem preservados nesse caso. Eu queria que o senhor mencionasse como foi a atuação da OAB, né, e ela está sendo investigada, cabe aí à justiça, mas a OAB fez o seu papel de respeitar as prerrogativas da colega neste caso, né, doutor? Veja bem, a comissão de prerrogativas, ela sempre vai atuar, como eu falei antes, em defesa do advogado que tem razão, né? O que eu posso transmitir aos colegas é que a OAB ela não vai prestar auxílio e amparar aqueles advogados que cometem infração ética disciplinar. O lugar deles é Tribunal de Ética e Disciplina. Né? Mas se o advogado está sendo injustiçado, tem de fato uma violação de prerrogativas, podem contar com a comissão. Certo. A gente sabe muito bem, recentemente, teve um caso que o advogado foi preso, não vou mencionar o nome por questões de ética, mas a prisão dele foi reconhecida ilegal, a prisão dele foi relaxada. A gente sabe que uma prisão
ela é relaxada quando ela é considerada ilegal, né? Então, o advogado sofreu uma situação dessa, né? A imagem dele fica maculada e ele vai ter ali o apoio institucional se ele sofrer perseguições por parte de autoridades. Vai ter o apoio da OAB. Mas os advogados que desviam dessa conduta, né? A gente teve muitos casos de advogados agredindo mulheres, suas esposas. Né? O lugar desses advogados é responder no Tribunal de Ética e Disciplina e não vai ter amparo da Comissão de Prerrogativas, né? Então, saber fazer esse distanciamento, né, doutor? O que cabe realmente a prerrogativas e o que cabe a questão de condutas, né, ilícitas. Você agredir qualquer pessoa um ato de covardia e não vai ter amparo da Comissão de Prerrogativas. A gente vai defender quem tem razão, quem merece ser defendido. Perfeito. Estamos caminhando para nossas considerações finais. Eu agradeço aqui ao doutor Alan, que veio mencionar esse conteúdo importantíssimo a respeito do nosso Estatuto da Advocacia, as prerrogativas, que muitas vezes vem com esse nome, prerrogativas, como ele bem mencionou, não são privilégios, são alguns direitos que os advogados têm, que foram mencionados pelo doutor Alan. E eu queria só que o senhor mencionasse agora a sua palavra final de agradecimento, e esse espaço está aqui justamente aberto para isso, levar conhecimento, informação. Na verdade, eu quero fazer um reconhecimento e um agradecimento, não em meu nome, mas em nome de toda a Comissão de Prerrogativas. Agradecer a atuação do Conselho Federal, que em prol das prerrogativas vem atuando fortemente. Nós temos várias conquistas muito importantes, como eu falei. Uma delas é a questão da revogação da lei, que dava essa prerrogativa ao magistrado multar o advogado, né? Essa lei já foi revogada. Em respeito também da hierarquia, como você bem disse, não existe hierarquia entre advogados, magistrados e promotores, e nem a delegados, né? Todos atuam ali no seu papel institucional, né? E a lei prevê isso. E o advogado, ele presta, muito embora o advogado, na sua atuação privada, ele presta um ônus público, ele presta um serviço público, né? Então, quero agradecer aqui a atuação do Conselho Federal, agradecer ao nosso presidente da OAB, doutor Jean Cleuter, que presta todo o apoio à Comissão de Prerrogativas, aos membros da Comissão de Prerrogativas, e parabenizar todas as comissões também que atuam em prol da advocacia amazonense. Perfeito, muito obrigada, viu, doutor Alan? Seja sempre muito bem-vindo aqui conosco. Quando precisar, estamos por aqui. E eu agradeço também quem esteve acompanhando. Mais informações é só acompanhar nas redes sociais da OAB Amazonas e no nosso canal no YouTube. Obrigada e até a próxima.